Ei, gente, tudo bem? Eu sou Vana Barcelos e nesse vídeo eu vou te explicar o que você vai fazer para usar o seu levain. Então, às vezes você já viu os meus vídeos, já aprendeu a fazer, tem o link aqui embaixo dos outros vídeos, então você já sabe fazer o seu levain. Fez o levain, o levain tá prontinho, você usou uma vez para fazer pão ou ainda nem usou e colocou ele na geladeira. Agora, o que eu faço com esse levain? Então, você vai pegar o seu levain, vai alimentar. O que significa alimentar? Vai pegar uma parte do seu levain e colocar farinha e água. Esse é o alimento do nosso fermento. E eu indico você alimentar um para um. Significa uma medida de fermento, de levain, uma medida de farinha e uma medida de água. Mas isso, em geral, eu faço sempre que eu tiver com menos de 7 dias que eu alimentei o meu levain. Se eu tiver mais de 7 dias, aí você vai dar mais uma analisada no seu levain. Ele pode ter ficado um pouco mais ácido, ele pode estar um pouco mais fraco. Então, a primeira coisa que você vai fazer é abrir seu levain e cheirar. Se ele tiver com um cheirinho de vinagre, um cheirinho de acetona, aí você pode pensar melhor em que tipo de alimentação você vai fazer. Para ele não trazer um sabor residual para o seu pão e para ele ter força para crescer, você vai colocar uma alimentação de 1 para 1 2 vezes. Então você vai alimentar uma vez, deixar ele crescer, fermentou, viu que está cheio de bolinha, alimenta de novo e aí sim você vai usar. Ou você pode simplesmente pegar uma quantidade bem pequena. Então, por exemplo, peguei 10 gramas de levain, alimentei com 50 de farinha, 50 de água. Isso aí também vai ajudar com que esse sabor residual de ácido não fique no seu pão, não fique no seu levain pronto, no seu levain ativado. Mas você tem que lembrar de duas coisas. A primeira coisa é que se você alimentar só uma vez, achei que estava bom, alimentou só uma vez e ele demorou mais de 4, 5, 6 horas para crescer, provavelmente esse levain por algum motivo fica um pouco enfraquecido dentro da geladeira. Então você pode alimentar mais uma vez para ver se ele cresce mais rapidamente, se ele ativa mais rapidamente. A segunda coisa é que se você alimenta uma quantidade bem pequena de levain, por exemplo, essa alimentação que eu falei de 10 gramas com 50 gramas de farinha e 50 gramas de água, você vai colocar uma quantidade bem pequena de micro-organismos, que são os micro-organismos que estão aqui no meu fermento, junto com essa farinha e com essa água, e ela vai demorar mais tempo. Então, quando você faz essa alimentação com mais farinha e mais água, é natural que demore mesmo um pouco mais de tempo, tá bom? E esses tipos de alimentação que eu tô falando para vocês, ele já previne que tenha um sabor acidificado no seu levain. Mas o que acontece? O que é a dúvida de muitas pessoas? Às vezes a pessoa faz o levain todo bonitinho, todo certinho, e o pão dela fica ácido. A gente tem que saber que nem tudo que acontece no nosso pão, nem todas as reações, nem todo o resultado que acontece no nosso pão é por causa do levain. Então, não somente a acidez, né? Então, a gente tem a questão da acidez, a gente tem a questão da fofura da massa, se o pão ficou borrachudo ou não, se a casca ficou crocante, se o pão ficou saboroso, se ele está cheio de alvéolos, com alvéolos pequenos, alvéolos grandes. Vários fatores que interferem ali no nosso pão, né? Vários resultados que o nosso pão pode ter e que aí a gente fica pensando tudo que é o problema do levain, é o problema do levain. E não necessariamente vai ser. Mesmo se você tiver um levain forte, que você cuidou certinho, que ele está ativando rapidamente, que não tem acidez, então você cheira ele não está com cheiro ácido, não está com cheiro nem avinagrado, nem cheiro de acetona. Mesmo assim, você pode ter um pão que não tem o resultado que você achava que ele ia ter. Primeiro que ele pode não crescer durante a fermentação mesmo. Então você colocou lá na fermentação, temperatura ambiente e tal, e ele não cresce no tempo que você acha que ele vai crescer. Ele pode não crescer no forno também, né? Ele pode ficar ácido. Tem várias coisinhas que podem acontecer. Isso por quê? Porque o pão ele tem uma questão de tempo, temperatura e quantidade de fermento. Esses 3 fatores eles vão ser relativos. Então, dependendo da minha temperatura e dependendo da quantidade de levain que eu for colocar na minha massa, ele vai demorar um tempo diferente para fermentar. E aí você vai ter que brincar, você vai ter que jogar com esses artifícios, com a quantidade de levain que você coloca, com a temperatura do seu ambiente e jogar também com a temperatura da geladeira para a gente fazer fermentações mais longas e com o tempo, né? Então aí você vai ter que jogar com essas 3 variáveis.
Além disso, o ponto da massa, a quantidade de umidade da massa, o nível de absorção de cada farinha que a gente utiliza, isso aí também vai fazer variar o resultado do seu pão. Então você pode ter um levain excelente, pegou um pão que a formulação não é tão boa, fez e o pão não ficou bom. Você também pode pegar uma formulação boa, as suas farinhas têm uma variação de absorção muito grande em relação à farinha que foi usada por quem fez a receita, o ponto da massa ficou totalmente diferente, então ficou diferente. Até a temperatura do seu forno vai fazer com que isso varie. Então não se apegue sempre a colocar todos os problemas do seu pão no levain, tá? Cuida certinho, faça todos esses passos que eu expliquei para você e você vai ter um levain satisfatório e vai utilizar no seu pão. E depois, se o pão não tiver o resultado esperado, você vai mexer com essas outras variáveis. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é, dependendo da produção que você faz, do tamanho da sua produção, você deve alimentar o seu levain todo ou guardar um pedacinho que é de descarte. Eu, em geral, faço muito teste com pequenas porções de levain. Então eu faço um pão hoje, um pão amanhã, eu faço pão diariamente e pequenas porções para eu ir ajustando. Às vezes eu vou usar 60 gramas de levain. Se eu pegar um levain e ficar o tempo inteiro triplicando ele, que toda vez que a gente alimentar um para um, a gente vai triplicar, né? Um de levain, um de farinha, um de água, vai triplicar o volume do meu levain e aí eu vou começar a ter uma quantidade muito grande de levain, de descarte de levain, depois eu não vou nem saber o que fazer com ele. Imagina que eu uso 60 gramas de levain quando eu estou fazendo o meu pão. E aí, inicialmente, eu tinha 60 gramas de levain guardado. Peguei aqueles 60 gramas de levain, multipliquei por 3, né? Então, ficou 180 gramas de levain. Desses 180 gramas de levain, eu tirei 60 para utilizar. Agora sobrou quanto? 120 gramas de levain. No outro dia, eu resolvi que vou alimentar esse levain inteiro. 120 gramas de levain, que vai virar 360 gramas de levain, que eu vou usar só 60 de novo. Guardei 300 gramas na geladeira. No terceiro dia, se eu vou fazer esse processo de novo, eu vou multiplicar por 3 os 300, eu vou ter 900 gramas de levain. Então, a gente multiplica o levain muito rápido. Por isso que é interessante para quem faz pequenas quantidades ou ir guardando um descarte de levain. De vez em quando, ao invés de alimentar o levain todo, você alimenta uma quantidade menor. Ou se você quiser não ter descarte nenhum, aí você pensa, qual a minha produção normalmente por dia? Quanto de levain que eu uso normalmente por dia? 60 gramas. Vamos continuar com o exemplo de 60 gramas. Então, eu vou ter sempre guardado somente, e aí vai ser uma quantidade bem pequenininha, 30 gramas de levain. Por quê? Com 30 gramas de levain, eu vou alimentar, vou ter 3 vezes essa quantidade, 90 gramas, vou tirar 60 para fazer o meu pão, sobrou 30 de novo. No outro dia, a mesma coisa, peguei 30, multipliquei por 3, usei 60, sobrou 30 de novo. Como a gente nem sempre faz uma quantidade tão exata assim de pão, né? Eu vou usar exatamente 60 gramas de levain todos os dias, eu acho mais interessante guardar uma quantidade um pouco maior. Eu também não gosto de guardar só 30 gramas. Eu, em geral, guardo 100 gramas de levain, faço a alimentação para sobrar um pouco, e aí quando é durante a semana, eu vou colocando no mesmo pote. Então, eu tenho um potinho que é descarte, e eu tenho um potinho que é a isca do levain. Esse é o que eu alimento. Então, eu deixo aqui 100 gramas, aí vou lá, vou fazer um pão de 60 gramas, alimento ali 30, uso 60, sobrou 30, eu junto nesse potinho. Isso quando é durante a mesma semana, porque aí eu, de certa forma, vou ativando, ajudando a ativar essa isca que está guardada na geladeira. Depois de uma semana, aquilo ali já deu uma quantidade maior, eu tiro um pouco e deixo na isca. Se você demora muito tempo para fazer um pão e outro, eu não indico você ficar colocando assim no mesmo potinho, não. O tanto que restar da última vez que você ativou o levain, você utiliza para continuar alimentando e para fazer os próximos pães, tá bom? Então, tenham bastante cuidado com o levain de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Vejam os outros vídeos também que eu já deixei postado aqui. E aí você vai aprender bem a fazer e utilizar o seu levain, tá bom? Agora, se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.
Porque eu tô falando animada. Aí você faz assim, agora eu vou falar desanimada. Eu me perdi, Mandou eu ficar quietinha. Fala baixinho, eu pensei até que tava te incomodando. Eu falo, tá incomodando mesmo, tem que gravar.